A vastidão nesta área é incrível, mesmo para aqueles acostumados com grandes espaços como os americanos. Enormes áreas ao leste da Rússia continuam inabitadas, exatamente igual à sua origem. Afastado e longe da civilização, algo estranho aconteceu aqui, há aproximadamente um século atrás. Em 1908, no centro do deserto da Sibéria, um objeto desconhecido caiu do céu e explodiu no alto das montanhas. Esse fato deu origem a grandes mistérios. Os cientistas ainda não são capazes de explicá-lo. Houve outros casos de fenômenos ufológicos conhecidos, mas foi o de Roswell, Novo México, que mudou o pensamento das autoridades sobre OVNIs. As pesquisas nas montanhas deram muito trabalho aos cientistas da antiga União Soviética. Eu diria que as pesquisas mais sérias foram fornecidas por Stalin nos anos 40, quando descobriu sobre Roswell. E a partir de então, a KGB e o Exército começaram a investigar separadamente os OVNIs. A KGB, pelo que sabemos, nunca os examinou. Estas imagens foram obtidas por ufologistas russos e tornaram-se públicas antes do fim da União Soviética, através do ministro de Defesa soviético. Estas imagens foram gravadas da cabine de um jato, prestes a interceptar dois alvos desconhecidos. Aqui, vemos nitidamente dois alvos voando bem devagar. Certamente não se assemelham a aviões da aeronáutica ou comerciais, e nem outra aeronave que conhecemos. Esses contatos visuais com esses objetos jamais tiveram nenhuma identificação oficial. Atendendo a uma conferência internacional e trocando informações sobre OVNIs, pesquisas em ambos os lados do globo foram capazes de aumentar o conhecimento sobre esses fenômenos. Richard Haynes foi à Rússia várias vezes e realizou muitas pesquisas. Logo após a reforma econômica russa, resultado do comunismo, aproximadamente em 1990, eu pensei: eu acho que é a hora certa de começarmos a abrir as portas para o leste europeu e para o povo do Ocidente, pois eles têm muitas informações que nós não sabemos, assim como temos dados que eles desconhecem. Comecei a me corresponder com amigos e formamos a Federação de Fenômenos Aéreo Russo-Americana. E agora, a nossa função é trocar informações. Esta cena foi filmada de um MiG-25 Foxbat, arquivo cedido pelo governo soviético, mas conhecido como M-16 Falcon americano 200 metros à frente. O que acontece depois é que um novo objeto aparece atrás das nuvens e não é identificado. O OVNI simplesmente desce, desaparecendo entre as nuvens. Vemos aqui o avião americano, na mesma altitude que a câmera. Em seguida, o objeto que aparece atrás do M-16 surge por trás da aeronave, fazendo a mesma trajetória. Como todas as evidências observadas sobre OVNIs são controversas, pesquisadores se esforçam para esclarecer esses fatos relacionando-os à sua verdadeira origem. E quanto mais espetacular a notícia, mais profunda é a verificação. Fui oficial da inteligência do Exército por mais de 30 anos. Meu filho faz parte da Força Aérea Russa. Com certeza, em muitas ocasiões, a Força Aérea e a Marinha interceptaram naves que pensávamos que fossem de outros países, mas não eram aviões como os que conhecemos e não pertenciam a nenhuma nação da Terra. Não é mais novidade o fato de termos OVNIs voando sobre nós. Muitas autoridades já têm estas informações. Elas são respostas para muitas coisas. No entanto, estas respostas são omitidas. Os soviéticos e americanos possuem pistas do que são esses objetos. Eu sei que é muito difícil segui-los, mas eles chegam bem próximo de nós, até 4 metros de distância.
mas os aviões que possuímos são incapazes de alcançá-los. Observe esses aviões. Aqui temos a visão de uma câmera instalada na cabine do piloto, desta vez de um M-21. É um ponto estratégico para visualizar o outro avião em alta velocidade. O que vemos é um objeto cilíndrico voador. E quando o avião se aproxima, o OVNI acelera numa velocidade incrível e desaparece. Vejamos novamente. Ali está o objeto cilíndrico com a mesma velocidade, quando de repente ele desaparece. Para alcançar essa aceleração, o piloto demoraria pelo menos de 8 a 10 segundos. Muitas experiências foram realizadas para identificar o objetivo filmado. Neste caso, a interceptação ocorre sem violência. Há várias aparições de objetos cilíndricos que estão sendo investigados. Eles têm uma aceleração impressionante. O tamanho desse aí é aproximadamente 2 vezes maior do que o M-21. A tecnologia que nós e os americanos possuímos não nos permite atingir tal velocidade. Essas imagens são incríveis. Sei que os russos têm as mesmas dificuldades que nós. Sua artilharia é tão boa quanto a nossa, mas ambos somos incapazes de interceptar OVNIs. Sua tecnologia é superior. Por isso ficamos em desvantagem. No começo dos anos 90, ocorreu um trágico acidente, no qual 21 aviões com pilotos de várias nacionalidades se apresentavam em território russo. Tudo correu bem até o momento em que um dos aviões perdeu o contato com a torre local e com outras aeronaves. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas era uma fatalidade. Este é o momento exato da colisão, seguida de um barulho ensurdecedor. Os 2 pilotos morreram subitamente. O que deixou as autoridades intrigadas é que se tratava de oficiais experientes, mas somente após uma investigação minuciosa descobriram que a causa não foi acidental, mas que foram atingidos por um objeto desconhecido. Os Estados Unidos interceptaram uma transmissão de rádio a qual copiamos. Aparentemente, pilotos russos estavam com M-21 e M-23 e interceptaram algo não identificado. Tudo que sei é que não era um avião e jamais relataram o número de vezes que o exército soviético interceptou OVNIs. Uma das histórias mais incríveis que encontramos foi contada pela primeira vez no livro OVNIs na antiga União Soviética, do russo Veniamin Gogorian Vereshchagin. Perito em invasões extraterrestres, após muitas investigações, sua maior descoberta ocorreu nos anos 60. Существует свидетельство тому, что осенью 1968 года existem evidências em um relatório feito em 1968 sobre fenômenos ufológicos. 27 ноября многие жители поселка Березовский Свердловской области. Os fenômenos surgiram em novembro de 1927. Os relatos são de pessoas que moravam próximo às áreas afetadas. Вдруг один шар стал падать. Elas descreveram a queda de 3 bolas de fogo sobre as montanhas. Houve uma grande explosão. O barulho foi ouvido a quilômetros de distância. Em poucos dias, uma foto do local saiu em um artigo. В которой говорилось о том, что взрыв, услышанный многими, O artigo dizia que a área devastada era do tamanho de um enorme ginásio de esportes. Segundo as informações dos pesquisadores, o jornal também dizia que alguns moradores dessas áreas encontraram um material desconhecido. Esta é uma cópia de um jornal russo de 29 de novembro de 1968. Estampava como manchete principal: o que era isso? O artigo relatava algo extraordinário. Parecia a queda de uma nave.
Traduzimos da cópia russa. 5 bolas de luz incandescente apareceram no horizonte e começaram a se mover em direção à cidade. 4 delas se moviam em direções opostas, e a quinta rapidamente começou a perder altitude e desapareceu na floresta. Poucos segundos após seu sumiço, houve uma grande explosão na floresta. Mas a declaração oficial informava que a explosão foi provocada por um incêndio num armazém de pólvora número 27. E a culpa foi de um funcionário que teria provocado o incêndio causador da explosão. E por isso, teve que indenizar o governo pelo material destruído. Em seu livro, Benjamin Vereshchagin fala da existência de vários rolos de filmes sobre esse assunto. Para esclarecer melhor o assunto, Vereshchagin nos levou ao mercado negro, onde conseguimos estes materiais. Checamos as informações contidas neles e encontramos novas evidências. Se este filme corresponder à história de Vereshchagin, isto é uma nave caída em Sverdlovsk, filmada por militares. O que estamos procurando está aqui, bem diante dos nossos olhos. Vemos oficiais próximos ao caminhão, liderados por um general. Enquanto isso, chega mais uma tropa, liderada por um major. Os 2 grupos se juntam próximos ao objeto. Este filme é um dos rolos que estamos investigando. Estes grupos trocam informações e segredos livremente. São o que os russos chamam ufologistas. É estranha essa cooperação entre eles sobre esses fatos. Frequentemente, vultos de OVNIs são filmados por qualquer cinegrafista amador. Por outro lado, há quem relate contato com seres alienígenas, com os quais a maioria dos pesquisadores mantém um certo ceticismo. Muitos psiquiatras e psicólogos consideram histórias de abdução alienígena mais intrigante do que os ufologistas. As pesquisas feitas sobre relatos oficiais na antiga União Soviética, apesar do governo tê-las negado, encontraram casos documentados de abdução. Estes fatos acontecem tipicamente com uma forte luz branca e brilhante sobre as pessoas, que ficam hipnotizadas e se sentem atraídos pela luz, como se estivessem fora de seus corpos. Outras veem uma porta gigante sendo aberta em sua frente, de onde luzes fortes saem e são impulsionadas a atravessá-la. Mas não são capazes de descrever o que havia no interior da suposta nave, só não esquecem dos flashes brilhantes. Destacamos o caso desta mulher, Harriet Council, perita médica. Ela descreveu o uso de objetos que se assemelham a ferramentas cirúrgicas, usadas para implantar algum tipo de chip em sua cabeça. No momento da abdução, a pessoa sente muito medo e ao mesmo tempo fica incapaz de reagir. Elas eram deixadas no lugar onde estavam antes do rapto e não sabiam distinguir se foi um sonho ou não. Porém, ao checarem seus relógios, descobriram que havia se passado muito tempo sem que percebessem. Eles perderam a noção do tempo. Muitos abduzidos possuem uma marca em seus corpos, que parece ser de uma agulha ou outro instrumento médico. No entanto, esses relatos não podem ser confirmados. E essas histórias ainda são contadas principalmente na antiga União Soviética. Seriam esses planos secretos de membros da agência do governo? Este prédio hostil bem atrás de mim um dia representou o local da maior e mais temida agência de inteligência do mundo. Por que a KGB estaria interessada no que muitos considerariam ficção científica?
No começo do comunismo, os soviéticos guardavam segredos em Washington sobre as execuções do governo. Mas para a Rússia não era novidade. Durante o mandato do czar Nicholas, a polícia secreta espionava todo mundo. Havia agentes nas estações de trens, hotéis e teatros. Após a Revolução Russa, o governo aprovou a criação de sua própria polícia secreta, tornando-se o poderoso Ministério do Sistema Soviético. Para continuar a caça aos comunistas, o homem que liderava a polícia secreta, Lavrenti, se tornou um ícone da Revolução. Após a morte de Stalin, a polícia secreta se tornou conhecida como Comitê de Segurança do Estado, a KGB. E com o fim da Guerra Fria, surge a imagem da KGB nas agências internacionais de espionagem. Ninguém estava livre da espionagem. E a KGB era a melhor agência secreta que existia, de olho em quase todo o mundo, com a maior polícia secreta da Europa Ocidental e mais de 300 mil agentes. Seu exército possuía 17 unidades em postos estratégicos divididos em espionagem, serviço secreto e segurança interna. A divisão que correspondia ao Diretório Técnico e Científico era a unidade responsável pela aquisição de informações tecnológicas e matérias ultrasecretas. Os agentes do governo tinham interesse na observação de OVNIs. É provável que o exército soviético tenha se associado ao exército russo. Mas quais seriam as vantagens para os soviéticos? Há muitas especulações sobre a natureza do incidente em Roswell e seres alienígenas. Evidências conclusivas e ao mesmo tempo contraditórias. Em 1997, apareceram OVNIs na América do Norte, logo após a reportagem de Roswell, mas se tornaram casos encerrados. A história foi recontada sugerindo que tudo não passou de um engano. As imagens que mostraremos em seguida sugerem a dissecação de um extraterrestre. Este filme contém imagens interessantes. Exame científico ou médico em um corpo orgânico. A dissecação é feita por cientistas que falam em russo. Parece ser um espécime diferente. O líder da operação descreve os passos e anota as medidas que estão sendo tiradas. Após alguns minutos, há uma mudança no ângulo da câmera. Agora vemos o espécime por outro ângulo. Por favor, segure deste lado. Dê-me um instrumento. Este tecido é duro de cortar. Vamos tentar com o cortador. Segure em ambos os lados. Estou tentando cortar a costela. Faca. São usadas diversas ferramentas para dissecar o espécime. Tem uma coisa branca saindo. Este tecido é muito consistente. Ajude-me a abri-lo. Instrumentos. Não, fósseis. O cientista descreve as partes que são removidas tentando desvendá-las. Estamos retirando este pedaço, extraindo um órgão interno, uma membrana. E agora, um tecido interno. O ângulo da câmera muda mais uma vez. E, finalmente, os cientistas posam, exibindo as partes dissecadas.
Se este filme for autêntico, ele representa uma das maiores descobertas científicas de todos os tempos. Mas onde será que isso foi gravado? E o que aconteceu com o espécime? Se esta filmagem for de fato um exame científico genuíno, o que aconteceu com os resultados? Onde foram parar o que fizeram com o extraterrestre? Por que a KGB manteve isso em segredo por tantos anos? Há mais perguntas aqui do que respostas. A Rússia sempre teve muitos segredos. Alguns foram explicados, mas outros não deixaram pistas. Como o que ocorreu em Donikos e depois em Vascaínos. Muitos ufologistas acreditam que houve a queda de material aéreo em Donikos. Antônio Huneus concorda com essas afirmações. Os melhores indícios de queda de OVNIs são fragmentos que foram analisados e algumas amostras de objetos pequenos. Em janeiro de 1986, alguma coisa caiu na colina de Sverdlovsky. O que Huneus descreve é um objeto cheio de luz que apareceu sobre o mar, perto de Vladivostok. Investigando vários materiais coletados, incluindo bolinhas de chumbo e pedaços de vidros em ótimo estado, constatou-se um altíssimo nível de magnetismo. O resultado da investigação confirmou que a maioria dos objetos provavelmente vieram do espaço sideral. O interessante é que os russos sabiam disso e às vezes se referiam a Tumbaskaya Sighting como Roswell russo. Na manhã de 30 de junho de 1908, na Sibéria, um grupo de pessoas viu cair um objeto incandescente, com cauda de fogo cruzando o céu da região. O objeto caiu na floresta da Virgínia, explodiu, formando uma bola de fogo. Resíduos da explosão ficaram por semanas e destruíram uma área de 10 mil quilômetros que circundava o lugar da queda. Esse fato assemelha-se ao ataque das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. As regiões de Aftemar e Tundeska foram igualmente atacadas. E o resultado foi a destruição de uma área equivalente à de Los Angeles. Nenhum impacto criaria tamanho absurdo igual a esse. Pesquisas e muitas teorias foram desenvolvidas sobre o que aconteceu. Portanto, as conclusões que temos apontam para a queda de um meteoro. Os cientistas acreditam que o fenômeno seja a queda de uma nave extraterrestre. Físicos nucleares tendem a concordar com isso. Muitos países ao redor do mundo possuem informações sobre OVNIs. Sabíamos que o Exército e o Serviço Secreto estavam coletando dados, seja no Brasil, Austrália ou Inglaterra. Assim, a KGB coletou informações, conversou com as pessoas que foram à União Soviética e que possuíam essas informações. Eu conheci cosmonautas soviéticos e outros pesquisadores por lá e não restavam dúvidas de que havia interesse. E, mais uma vez, repúblicas que constituíam a União Soviética cobriam uma enorme área e estavam monitorando os céus porque temiam que os Estados Unidos os bombardeassem. Então, ao monitorar os céus, acabaram detectando OVNIs. Quanto a isso, não restaram dúvidas. Durante o comunismo, não houve nenhuma informação sobre atividades extraterrestres soviéticas. Esse fato confirmou-se recentemente. O ex-secretário da Comissão de Fenômenos Anormais, Alexander Petukov, afirmou que existem declarações oficiais secretas. В рамках этой комиссии, когда в силу своей деятельности она начала no período soviético, começamos a coletar informações do público. Recebemos mais de 15 mil relatos. O problema é que a comissão não era uma organização pública oficial.
Hoje em dia, a Rússia é muito diferente do período soviético. Os comunistas diziam que os OVNIs não existem. Mas, na realidade, pensavam o oposto. Acreditavam em vida fora da Terra. O governo também negava os crimes ocorridos na Rússia. E todo tipo de acidente ocorrido era camuflado. Para o governo, era melhor que as pessoas não tomassem conhecimento da verdade. Foi por volta dos anos 60 que a Academia de Médicos e Cientistas puniu espiões americanos e apreendeu um dos planos mais bizarros do mundo da inteligência. Durante o período em que estive no Congresso Soviético de Operadores da Inteligência, passei a maior parte do tempo em Moscou. Tínhamos interesse por programas tecnológicos avançados. Novas armas e um sistema de propulsão foram desenvolvidos, enquanto a CIA usava todos os meios para obter informações sobre projetos de pesquisas espaciais. Fiquei em Moscou por 1 ano e meio com mais 2 oficiais do serviço secreto. Na minha equipe havia informantes russos do Ministério da Defesa. Trocávamos segredos e informações sobre tecnologias militares. Acredito que essa tecnologia veio de OVNIs. Os agentes secretos davam informações confusas aos oficiais americanos. Essa era uma tática para despistá-los. Quando os soviéticos começaram a trabalhar com o serviço de inteligência, eu tinha certeza de que era sigiloso. Estavam encobrindo algum fato importante e mantendo isso em segredo. O cientista Richard F. Haynes acredita que os soviéticos possuem boas razões para se interessarem por OVNIs. Eu acredito que o exército soviético sempre teve muito interesse em fenômenos ufológicos. Durante muitos e muitos anos, ele monitorou esses fenômenos através de controle de tráfego aéreo, posição de radares, pilotos militares e também por outros relatos. O governo não conseguia encontrar uma razão consistente para tais fenômenos e, por essa razão, eles testavam e espionavam o que se movimentava no espaço. Se você for ao exército, você verá o quanto isso é levado a sério. Este filme foi produzido pelo exército russo. Nele, aparece um objeto que permanece no chão. Oficiais e agentes civis aparecem examinando e colhendo informações. Este é um dos filmes que encontramos na Rússia. Após examiná-lo, descobrimos que o objeto foi filmado por 2 câmeras. Uma estava num caminhão com um cinegrafista e a outra apoiada num tripé. Quando os soldados passam, o cinegrafista vira-se, seguindo a tropa. Agora a visão da câmera do tripé. Observe um cinegrafista em cima do caminhão. As 2 câmeras mudam de ângulo várias vezes durante as gravações, sob ordem dos superiores. Enquanto isso, mais uma tropa chega ao local. Veniamin descreveu o caso. Весной же 1969 года Na primavera de 1969, perto de Sverdlovsk, fazendeiros encontraram objetos estranhos na floresta e levaram as informações às autoridades locais. Depararam-se com militares, os quais providenciaram assistência nas investigações. Em março de 69, 2 oficiais da KGB lacraram tudo. Знаете, в дальнейшем события приняли более такой масштабный характер. По просьбе КГБ были привлечены. A KGB pediu para o exército da União Soviética que trouxesse o resultado das investigações.
И в результате уже очень тщательных обследований были найдены. Após investigarem o lugar, encontraram um objeto com a forma de um disco gravado com uma de suas metades no chão. Поначалу органы безопасности предполагали, что A KGB achou que aquilo viesse de aviões americanos espiões ou de naves soviéticas. George Filer, um major aposentado da Força Aérea Americana, não se surpreendeu com o interesse dos russos nesse assunto. Não acreditávamos que os soviéticos pagariam pelas informações sobre OVNIs, mas o que eles queriam não era a nossa tecnologia espacial, e sim descobrir mais sobre OVNIs. Esse homem provavelmente é um agente da KGB. Ele orienta o cinegrafista mostrando os destroços do objeto. Com quase 366 metros de negativos que recuperamos só deste lado do acidente, é provável que este filme não seja suficiente para captar tudo. Nenhuma imagem mostrou pedaços do disco e não apareceu o interior do objeto. Desse ângulo, vemos a outra câmera filmando o interior do disco. Mas estas cenas não aparecem nos filmes que conseguimos. Só podemos especular que esse filme ainda esteja no mercado negro. Mas como esse objeto veio parar aqui? Com as informações do livro de Vereshchagin e as do filme, fizemos esta animação que ilustra como ocorreu o momento da queda. Mas de onde esse objeto veio? E como ele acabou caindo aqui? E o mais importante, o que aconteceu com os seus tripulantes? Atualmente, muitos itens que nunca foram acessíveis aos russos agora estão disponíveis em lojas. Para alguns, isso é sinal de prosperidade. E para outros, não passa de ganância. Mas não é o que pensam os soviéticos. Para eles, tudo está à venda na Rússia, incluindo os segredos de Estado e seus espiões. Tenho certeza que isso aconteceu. Me lembro que entre 1991 e 1992 houve muitos comentários sobre os arquivos da KGB. É bem possível que alguns desses arquivos, de alguma forma, tenham sido vendidos para grandes líderes. O que sabemos sobre a Rússia? Um dia foi República da União Soviética. Rompida em 1992, a antiga União Soviética era o maior país do mundo, estendendo-se do leste europeu até a Ásia. A antiga União Soviética tinha controle direto sobre o leste europeu, como a Romênia, Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia e o leste alemão. Por anos, esses países estiveram sob a hegemonia da cortina de ferro. Durante décadas, o poder militar influenciou o mundo inteiro. O evento singular mais importante que ocorreu na Rússia foi a Revolução de 1917. Os bolcheviques mudaram o país de uma monarquia absoluta para um Estado comunista. No final dos anos 20, Joseph Stalin modelou o regime soviético, iniciando uma grande campanha de terror político contra seus inimigos. Na Segunda Guerra Mundial, a antiga União Soviética lutou contra o Ocidente, e nos anos seguintes o mundo viveu um período de tensão que ficou conhecido como Guerra Fria. Esse novo período intensificou-se em agosto de 1949, quando a União Soviética explodiu sua primeira bomba atômica. As forças do Ocidente contra a União Soviética, incluindo os Estados Unidos, tornaram-se a maior ameaça do mundo. Em 1957, após competir com o Ocidente, a Rússia, liderada por Nikita Khrushchev, saiu vitoriosa. Surge então a Era Espacial. Depois da primeira missão no espaço, os soviéticos demonstraram um grande interesse sobre a existência de vida extraterrestre em nossa galáxia. Apesar da vitória na corrida espacial, o país estava passando por muitas dificuldades e os soviéticos precisavam de melhores condições de vida.
Nos anos 80, as ordens do presidente Mikhail Gorbachev fizeram com que a Glasnost e a Perestroika representassem um período de reforma humanista. A maior transformação na história da Rússia aconteceu em 1991. Após 17 anos do fim da Guerra Soviética, a antiga União Soviética foi dissolvida, dando maior liberdade às pessoas. Poucos cidadãos desejavam o retorno do comunismo. Muitos temiam que o novo governo russo se apossasse de seus bens. Mas, com as mudanças, outros problemas surgiram. Em uma pesquisa, foi perguntado aos cidadãos sobre quem controla a Rússia nos dias de hoje. O resultado foi que 23% responderam que é a máfia. Alexander Solzhenitsyn é um romancista consagrado. Ele diz que o caos econômico da Rússia é o resultado das reformas criminais que criaram uma nova classe, a máfia capitalista. A máfia mundial é um sistema criminoso também organizado na Rússia, envolvendo oficiais do governo, homens de negócios e organizações controladas por grupos criminosos. Resistir a atentados de extorsão resultou em violência, sequestro, assassinatos, ataques a membros de família, perseguições por oficiais corruptos do governo. Está tudo documentado. No começo da Rússia independente, muitos banqueiros foram assassinados e sequestrados pela máfia. O crime organizado estava tomando conta do sistema financeiro do país. Eliminando muita gente de forma bruta, a máfia russa ocupava uma posição muito poderosa. O que o futuro guarda para a República Russa é incerto. A única certeza é que na próxima eleição da Rússia, no ano 2000, quem tiver dinheiro e muitos negócios, sem sombra de dúvida será bem representado pelo crime organizado, a mafiocracia. É como tem sido denominado o sistema de governo do novo milênio. Com o fim da União Soviética, muitas mudanças ocorreram em Moscou e no restante da Rússia. O comunismo e o rigoroso controle de governo também mudaram. Acredite, a Rússia sempre teve uma sociedade secreta. Só recentemente foi descoberto que a polícia especial guardava registros sobre fenômenos ufológicos. Alguns deles foram liberados recentemente. Desses registros, nem todos foram exibidos. Há muitas perguntas sobre este filme, mas os especialistas dizem que é autêntico. Seria um material sensacionalista? E qual a sua origem? Conseguimos poucas informações no mercado negro, em especial sobre quem o fez. Materiais como este eram guardados com absoluto sigilo, sob o conhecimento de poucos agentes e um altíssimo nível de segurança. E qual o melhor lugar para escondê-los? Talvez em algum subsolo. E só eram assistidos por figuras selecionadas que sabiam de sua existência. Após o colapso do sistema soviético, houve um período de transição marcado por confusões. O resultado do velho regime aproxima-se da vulnerabilidade das mudanças extintas da União de Cromwell. Aqueles com conexões do velho regime se encontraram em ótimas posições para explorar a situação. Havia muito caos quando a União Soviética se desintegrou. Na minha opinião, era muito fácil para agentes da inteligência conseguir tais arquivos e vendê-los por aí. Fomos em busca de uma documentação que talvez prove a autenticidade do filme. Não gostaríamos que tudo fosse em vão. E descobrimos que com perseverança, dinheiro e um pouco de paciência, é possível conseguir documentos soviéticos secretos. Usando uma câmera escondida na busca de materiais proibidos, fomos a uma reunião que marcamos meses atrás. Essa transação entre um de nossos contatos em Moscou e um intérprete com um negociante local do mercado negro provou ser uma das melhores proezas realizadas com sucesso. O local dessa reunião é uma velha fábrica de tecido no distrito de Moscou.
Esse oficial é um negociante. Ele disse que conhece muito bem o mercado negro. Após a apresentação, começou uma pequena conversa. O americano com o intérprete perguntaram se estava tudo bem com os documentos. Então os documentos estão aqui? Pergunte se estão com ele. Ron quer saber se você está com os documentos aqui. Yura, você me deu uma difícil tarefa. Esse tipo de documento é muito difícil de se encontrar. Eu sei disso. Estou muito grato pela sua ajuda. Fedor falou muito bem de você. É claro, eu conheço pessoas importantes. Soube onde encontrá-las, mas foi muito perigoso. O que ele disse? Estão aqui? Espere. Isso é valioso. Eis o porquê de nós. Não entendi. O negociante diz que teve muita dificuldade em encontrar os documentos e que o preço subiu. Ele disse que é impossível conseguir mais dinheiro. Sim, 10 mil é uma boa quantia, mas precisa entender que não foi fácil conseguir esses documentos. Mas só temos os 10 mil. Pensei que tivéssemos negociado 10 mil. Então eu não sei. Pensei que tínhamos combinado 10 mil. Esse foi o valor inicial que discutimos. Sim, está certo, nós combinamos, mas foi extremamente difícil obter esses documentos. Você precisa entender. Eu entendo completamente, mas aqui estão os 10 mil. Não podemos conseguir mais que isso. Ele tem apenas 10 mil. Após a concentração, o negócio vai ser fechado com o preço inicial. Está bem, nos dê o dinheiro. Os documentos finalmente chegam às mãos do intérprete, que os examina. O que acha? São da KGB? Bem, parecem autênticos. Este é um relatório financeiro interno. E o outro é sobre um incidente em Sverdlovsk. Eles parecem ser autênticos? O que ele está dizendo? Quer se certificar de que os documentos são autênticos? Mas é claro que são da KGB. Depois de inspecionar os documentos e de muita conversa, a transação está completa. Tudo bem. Nós vamos pagar ao senhor. O dinheiro troca de mãos, e o que outrora fora propriedade do Estado, agora se tornou mais uma evidência para ufólogos e pesquisadores. O que fez essa transação ser um sucesso foi o fato de que a maioria dos documentos adquiridos eram diversificados e incluem uma página super secreta sobre uma operação conhecida como Sverdlovsk Midget, requerida pelas forças militares através do Ministério de Defesa soviético. Quais as chances do governo ocidental manter um segredo tão debatido? Algo parece certo. Procedimentos secretos foram executados por trás da cortina de ferro. O que eram esses procedimentos? E por que longe da imprensa? Por que o governo não os mantinha em segredo? Muitos acreditam que o governo americano tem mais do que mero interesse na presença de extraterrestres antes mesmo do século XX. A notícia dos discos voadores existentes em Roswell, Novo México, no final dos anos 40, foi o foco de investigações do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e do Serviço Secreto, numa investigação sobre OVNIs, documentada detalhadamente. O antigo projeto Clindon, antes de encerrar o caso Roswell, foi a público pelo governo, que demonstrava interesse em OVNIs. Uma organização que aparentemente estudou OVNIs desde a Guerra Fria é a Agência Central de Inteligência. A CIA teve todo o cuidado com a aquisição de qualquer informação soviética que estivesse ligada à tecnologia e contatos alienígenas. Quem pode confirmar essa alegação é este homem. Ele foi agente da CIA por 6 anos. Era perito em assuntos de interesse russo e atividades especiais.
Hoje trabalha na área privada como analista de segurança. Ele pediu para não ser identificado devido ao seu cargo e sua posição social. Juntei-me à CIA em 1989. Estava na faculdade e minha missão era monitorar atividades dentro da divisão de ciências especiais da KGB. Havia um departamento chamado Primeiro Diretório-Chefe. É o departamento de ciências especiais que analisa, explora e interpreta conhecimentos extraterrestres. Essa divisão especial de ciências tem um vasto relatório sobre quedas de OVNIs na região soviética e nos países vizinhos. Nessas áreas pode-se observar onde os OVNIs caíam em boa parte da União Soviética. Essa filmagem foi capaz de mostrar não só a queda de um objeto em 1968 em Sverdlovsk, mas também a documentação de uma tecnologia ufológica. Eu estava impressionado com o controle da União Soviética, especialmente depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Com o avanço que obtiveram com a tecnologia extraterrestre, com a qual a União Soviética foi tão beneficiada. Durante a transformação da ex-União Soviética, muitos acreditavam que as informações que os soviéticos tinham na época da Guerra Fria não poderiam estar nas mãos dos Estados Unidos nem da CIA. Desde o começo da corrida espacial, os Estados Unidos e Rússia fizeram muitos investimentos independentes. Contudo, algumas das descobertas de ambos os lados foram obtidas através de espionagem. Essa controversa engenharia. Essa engenharia vem sendo adaptada desde o início da civilização moderna para uso exclusivo do exército e da indústria da espionagem. Esta prática adquiria segredos e adaptações que ficaram conhecidas como engenharia reversa. A partir do incidente acontecido em Roswell em 1947, há quem acredite que a origem da tecnologia militar americana não seja da Terra. Essa tecnologia dos destroços encontrados em Roswell foi totalmente copiada. É incrível quando você olha para o contorno dessas máquinas, como a tecnologia e os desenhos copiados são de aeronaves em forma de discos. Nós acreditamos seriamente que ela seja o designer de Roswell, o santo grau da era espacial de design tecnológico. De acordo com testemunhas, esta amostra de material foi colhida de uma nave durante a reforma econômica da ex-União Soviética, que possui uma tecnologia muito superior a qualquer outra. Temos informações de que por volta dos anos 40, os alemães também desenvolviam essa tecnologia. Nós desenvolvíamos o que chamávamos de novos eventos e conceitos, na época da engenharia de foguetes, o que para nós era novidade. Esse tipo de exibição com fumaça bem no alto colocava os russos para baixo, fazendo-os pensar que éramos melhores do que eles. As informações de ambos os países eram mantidas em segredo. Eu gostaria de destacar que os acontecimentos em Roswell poderiam ter ocorrido em outro lugar. Nos progressos do telescópio Hubble feitos por engenheiros, há rumores de que foram beneficiados por engenharia reversa alienígena. Além de Roswell, há outro lugar para considerar que se trata de engenharia alienígena. Militarmente facilitado e localizado no deserto, ele é conhecido como Área 51. Uma teoria diz que a Área 51 é o centro da engenharia alienígena. Seriam os Estados Unidos os únicos a possuir um segredo em relação ao desenvolvimento de novas tecnologias? Ou o exército soviético, com sua organização secreta, conseguiu tecnologia com naves alienígenas que foram encontradas na Rússia? Os russos têm sua própria versão para a Área 51, localizada em algum lugar inabitado desse país imenso.
Será que a KGB, além de tudo, mantinha uma forma de comunismo interno, além de manipular a tecnologia avançada alienígena em toda a área soviética? Mais tarde, com todos os documentos sobre OVNIs que foram encontrados na ex-União Soviética, nenhum deles foi reconhecido publicamente pela KGB. A engenharia reversa tornou-se uma prática comum ao redor do mundo, no exército e nas indústrias. Porém, há ou não uma forma de se obter tecnologias alienígenas? Se de fato os russos conseguiram um veículo alienígena como alegam essas imagens, seriam capazes de se beneficiar com essa tecnologia? Convidamos alguns ufologistas para assistirem a esse filme e nos darem suas opiniões. Também sabemos que discos voadores tinham caído na União Soviética e que alguém monitorou isso, possivelmente um radar, um satélite, pois eles já tinham satélites naquela época, ou um relato de moradores da região. O fato era que havia tropas lá e um cameraman. Provavelmente aquilo fosse um disco voador. Mas tínhamos que tomar cuidado com nossas conclusões antecipadas. Acredito que esse filme seja válido como uma investigação. As imagens são autênticas. Existem vários especialistas usando uniformes que estão adequados para a época. Só precisamos saber se este filme foi produzido na União Soviética. Pedimos ao especialista Sergei Goncharov para examinar a autenticidade do filme. Ele começou explicando sobre a lata dos filmes. Esse é o nome da fábrica e do local da fabricação do filme e a cidade em que foi feito. É um filme com película tipo A2. Após Sergei examinar as latas, constatou que eram autênticas quanto à época e ao período em que originalmente apareceram. O próximo passo é descobrir se o filme possui marcas. Bem no início, vemos a palavra Nachawa, que em russo quer dizer início ou começo. Agora, outra informação com esses dois itens. M-A-R-T, Mart, que significa o mês de março. 1969, letra G, para o ano. Então, o ano é 1969 e o mês é março. Aqui há duas outras informações que diz Pionka número 267. Pionka em russo significa película ou filme, podendo denotar um rolo de filme, um lote, e esse, claro, é o número. A próxima imagem que vemos contém outra informação que representa uma palavra super secreta, o logotipo da KGB e arquivos da KGB. Finalmente, Sergei Goncharov compara as marcas no filme com as que foram impressas na lata. Como você pode notar aqui no fim do negativo, existem estas inscrições em russo que tornam o filme seguro. Elas correspondem às informações contidas na lata. Mostramos a fita ao pesquisador russo Paul Stonehill. As cores do filme, o uniforme dos soldados, são autênticos. Seria muito difícil fazer um filme que transmitisse a sensação de ter sido feito nos anos 60. Assisti a muitos filmes dos anos 60 e este aqui tem quase a mesma qualidade. Não é um filme da década de 80 ou 90. O oficial da KGB que está procurando alguma coisa não parece fingir. Eu acredito que isso não foi feito de propósito para enganar as pessoas. Pesquisador e ufologista Antônio Runeus também nos deu sua opinião. O que eu diria é que, visualmente, é bem impressionante. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a qualidade. São imagens bem nítidas. Também,
Poderia ser uma fraude. Era só contratar alguns atores. É claro que poderia ser até mesmo um tipo de informação que a KGB tornou pública sobre ufologia. Com qual propósito? Eu não saberia dizer. Pode ter sido um filme de treinamento ou alguma coisa parecida. É claro que se essa informação, de alguma forma, chegou à América, nós nunca, em nenhum momento, sequer ouvimos falar sobre ela. É muito intrigante. Finalmente, enquanto o Sr. Huneus investigava a fundo o filme, ficou impressionado com ele. Eu não tenho nenhum elemento para fazer esse julgamento, de forma alguma. Eu diria que, se o filme for real, esta é a melhor filmagem sobre a queda de um OVNI ou uma nave alienígena feita até hoje. Para apreciarmos as diferenças, respeitando as ciências não convencionais que estudam OVNIs, é importante entendermos a diferença cultural entre a Rússia e o Ocidente. Por séculos, a cultura russa limitava sua religião em misticismo e superstição. Nos tempos dos czares, não era incomum ter líderes místicos não oficiais. O mais famoso deles foi o padre e místico Grigori Rasputin, durante o reinado do czar Nicolas. Mesmo com a expressão religiosa suprimida, a partir daí, em muitos lugares da Rússia, mais uma vez, a confusão se tornou parte da vida diária. Os russos sempre tiveram uma mente aberta a assuntos paranormais, tais como ciências não convencionais, estudos de OVNIs. Durante a época soviética, quem acreditava em OVNIs era alvo de críticas até por oficiais soviéticos. O autor russo Yuri Alexander Fomin declara que passou por essas experiências. Fui convidado para uma reunião e me pediram para dar uma palestra sobre OVNIs aos empregados do Instituto de Pesquisa Científica Sobrenatural. Concordei, e depois da palestra, o coordenador-chefe da reunião sugeriu que todos os presentes ficassem em pé e submetessem minhas explicações a críticas. Mas isso não aconteceu. Todas as pessoas que assistiram minha palestra disseram: "Isto é bem interessante, merece mais atenção e deve ser investigado." E então, o comitê da reunião disse: "Você está aqui para expressar seu consentimento com as reações oficiais nessa palestra. E, ao invés disso, está tentando fazer disso um fato verdadeiro." Quando os comunistas se interessaram por OVNIs, já havia muita gente envolvida nisso. Dizem que os alienígenas já estiveram aqui há séculos, se não há milhares de anos. Ao contrário dos americanos, muitos cidadãos russos estão mais suscetíveis ao sobrenatural. Muitas pessoas foram vítimas de tabloides como os americanos. Contudo, muitas informações foram coletadas e as pessoas leram em revistas secretas e ouviram boatos. Elas acreditam em explicações sobre extraterrestres. Entretanto, ao longo da história dos OVNIs, os russos são mais cínicos que os americanos na sua aproximação com a verdade. Simplesmente porque tudo é uma mentira. Tanto os americanos como os russos acreditam que foram enganados pelo governo sobre muitas coisas, incluindo pesquisas sobre extraterrestres. Quando os russos pesquisaram sobre o oficial aposentado da Marinha Soviética Vladimir Azhazra, os relatórios oficiais sobre OVNIs pedidos pelo governo soviético não foram entregues por falta de cooperação. Perguntei sobre os arquivos do Ministério da Defesa e os arquivos da KGB. A resposta foi que nem os arquivos da KGB, nem os do Ministério da Defesa consideravam tais incidentes. Se o governo esconde alguma coisa dos cidadãos russos e americanos, não é sem razão. Os russos conviveram mais de 17 anos com grupos comunistas.
Para os americanos, houve um grande estudo que durou mais de 40 anos. O conhecimento dos americanos de que seu governo não foi honesto só veio aparecer depois dos anos 60, quando a Guerra do Sudeste Asiático foi escalada secretamente com campanha de bombardeamento no Camboja. Nos anos 80, soldados armados foram lutar contra os anticomunistas na Nicarágua. A violação das leis americanas não foi conhecida publicamente. Que Deus abençoe a América. Não é à toa que muitos cidadãos americanos e russos duvidam da honestidade de seu governo, pois as informações sobre OVNIs são controversas e medíocres. Além de negar oficialmente o interesse de possíveis visitas extraterrestres, o governo dos Estados Unidos e da ex-União Soviética estão sem dúvida nenhuma interessados no que pode haver além de nosso planeta. O homem sempre ficou intrigado com a possibilidade de existir vida na galáxia, e os programas espaciais russo e americano representam um grande investimento para explorarem um universo desconhecido. Perto do fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, com seu poder em ascensão, resolveram mudar de lado e derrotar seu novo rival, a União Soviética. Quando os russos detonaram sua única bomba atômica, os Estados Unidos perceberam que tinham um inimigo poderoso e bem armado. Durante a gestão de Truman, muitos funcionários do governo se tornaram praticantes do comunismo, eventualmente liderados por comunistas soviéticos que espionavam os comitês de ativistas americanos. Winston Churchill declarou que a paz na Europa estaria atrás da cortina de ferro e que estava começando um novo conflito entre o Oriente e o Ocidente, a Guerra Fria. Com medo da dominação dos Estados Unidos, o crescimento comunista tomou forma de estranhas invasões de outros planetas. As invasões soviéticas por seres de outros planetas eram o medo que os soviéticos tinham de serem invadidos pelos Estados Unidos. A quantos quilômetros de distância estariam seguros de um ataque? Os americanos fizeram muitos filmes de ficção científica onde o homem lutava contra essa terrível ameaça. Os jatos começaram a sobrevoar uma grande área. A próxima fronteira a ser conquistada eram as estrelas. Isso tornou-se uma competição mundial entre soviéticos e americanos e entre quem os dominasse primeiro. Era o início da corrida espacial. Para cumprir as exigências dessa tecnologia, a NASA, a Aeronáutica Nacional e a Administração Espacial, foi fundada em 1958. A corrida espacial quase terminou com a derrota dos Estados Unidos com a nave russa Sputnik. Os Estados Unidos se surpreenderam com a União Soviética indo tão longe nessa corrida e não tardaram para irem atrás. Quando o cosmonauta Yuri Gagarin deu sua histórica volta ao redor da Terra em 1961, sendo o primeiro homem a ir ao espaço. Os Estados Unidos perceberam que só venceriam os soviéticos se mandassem um homem à Lua. E esse sonho foi realizado por um campeão apaixonado. Foi o presidente John Kennedy que prometeu colocar um homem na Lua até o fim da década, levando a corrida espacial para uma outra dimensão. Foi Neil Armstrong, historicamente o primeiro homem a pisar na Lua em 29 de julho de 1969, realizando o grande sonho americano. Nos anos seguintes, os foguetes de combate da NASA se tornaram os mais modernos do mundo, mesmo antes da confusão do comunismo. Uma nova unidade foi desenvolvida em conjunto com a Rússia e com os Estados Unidos. Esse caminho fez surgir uma nova cooperação que acabou culminando na união das tripulações russas e americanas numa estação espacial. A maioria dos astronautas, como o Dr. Michael Fox, fizeram um ótimo trabalho em equipe com os russos no espaço. Agora, os demônios da Guerra Fria estavam em silêncio. Mas o primeiro ser humano a ir ao espaço era soviético. Seriam os russos os primeiros a descobrirem que não estávamos sozinhos? Este filme, que parece ter sido feito com patologistas, que dessecam algo que não parece ser de forma humana, exige uma análise mais minuciosa. Mais uma vez, pedimos ajuda a Stanton. Eu não sei o que era aquilo.
Eu diria que se houvesse uma investigação mais profunda, eu poderia levantar uma hipótese, um diagnóstico mais detalhado. Perguntamos ao especialista Sergei Goncharov se ele acredita que as características desse filme são compatíveis com o período em que possivelmente foi filmado. As informações que consistem nas latas, junto com os negativos e com outros dados da corporação, são informações compatíveis. Sergei explica o significado desse flash em conjunto. Percebemos uma importante característica do filme. O flash que vemos aqui é, na verdade, um pedaço do filme que aparece quando o botão da câmera é acionado para revelar. E, novamente, é desativado e religado. De acordo com a inércia, a câmera vai de vez em quando disparar um flash ou uma luz. Ou, se você focar a câmera longe de uma pessoa, verá algo bem diferente. Esses flashes aparecem entre um take e outro. E às vezes mostram coisas ou pessoas que não fazem parte da cena. Aparecem pessoas que não têm nada a ver com as informações da cena anterior. Aqui aparece o indivíduo de uniforme entre as pessoas que estão fazendo autópsia. É alguém usando o uniforme civil. Eles não estavam lá antes. Esse é um flash que não significa que o procedimento tenha sido fotografado. O Sr. Goncharov concluiu que o filme é daquele período que pertencia ao governo soviético e à KGB. Mas há uma grande discrepância que ainda precisa ser estudada. Sempre que há um assunto desse tipo, é necessário fazer uma investigação rigorosa, mais esclarecedora. Stanton Friedman ficou bem intrigado com as técnicas usadas no filme. Eu não sei o que esses peritos faziam com aparelhos cirúrgicos num centro médico, mas trata-se de uma autópsia. Basta olhar para o rosto deles. Eles estavam olhando para duas direções diferentes, percebemos isso facilmente, agiam com naturalidade e não temiam nenhuma contaminação, como se nada fosse tóxico. Pode ser que já tivessem passado por essa rotina ou já sabiam que nada era tóxico. Levamos o filme para a ex-tenente doutora Annette Ryan, formada pelo Instituto de Patologia do Exército. A primeira coisa que notei foi o tipo de uniforme usado pelos médicos. Eles estavam usando jalecos brancos. Seria mais comum se estivessem vestindo aventais brancos. E é claro, além da filmagem não estar nítida, esses médicos aparentam ser muito jovens. Mas era comum a atuação de jovens cientistas russos nesse tipo de exame. Além disso, os médicos veteranos não se envolviam nesse tipo de procedimento. Notei que eles usavam luvas, mas não usavam nenhuma outra proteção. Não usavam óculos, máscaras, não usavam toucas, nenhuma roupa adequada para isso. O que indica que não temiam uma possível contaminação. Mas isso é típico da medicina russo-soviética, pois achavam que o uso de proteção para essa ocasião era desnecessária, o que seria impossível de acontecer nos Estados Unidos. Seria um absurdo. Depois, a doutora Ryan nos explicou alguns procedimentos médicos específicos. Eles usavam a ferramenta certa para abrirem o peitoral. O uso dessas ferramentas era um procedimento normal para a época. O modo como estavam segurando e usando os instrumentos está correto. Isso indica que essas pessoas sabiam o que estavam fazendo. Eu diria com absoluta certeza que realmente são médicos russos. Se olharmos atentamente, esse procedimento é repetido várias vezes nessa filmagem. O que eles estão removendo é um pedaço do material. Um dos médicos retira um órgão e um pedaço de tecido do espécime e os coloca num tipo de pote para análise posterior.
Isso é exatamente o que se faria caso fosse uma pesquisa científica. Por exemplo, se um extraterrestre fosse encontrado, esses seriam os procedimentos adequados para exames químicos e microscópicos. O médico-chefe também mencionou que essa estrutura descrita assemelha-se a uma costela. A imagem parece com uma costela. Lembra um torso de algum animal ou uma estrutura humana. Finalmente, a doutora Ryan foi incapaz de identificar o espécime. Ela acredita que as técnicas usadas condiziam com as práticas na União Soviética durante o final dos anos 60. Temos poucas informações sobre o espécime aqui, a não ser as descrições dos patologistas e um código usado pela KGB. Com o que se parecia este espécime? Usando apenas as imagens colhidas deste filme, processo de escaneamento, um programa moderno 3D de computador, um pouco de imaginação e de especulação, os técnicos recriaram o que muita gente acredita que seja um ser extraterrestre. Informações colhidas de fontes da inteligência nos levam a acreditar que os soviéticos estavam tramando alguma coisa, não aqui, mas em outros planetas. Quando essa filmagem foi feita sobre a queda de um OVNI em Sverdlovsk, se qualquer agente da KGB ou qualquer outro agente do governo soviético tivesse colhido partes da nave feita por seres alienígenas, eles estariam bastante interessados em examinar os materiais detalhadamente. Cientistas soviéticos queriam descobrir se as partes da aeronave eram verdadeiramente de origem extraterrestre. Verificaram cada pedaço a um nível microscópico e testes de propriedades físicas e químicas foram realizados. Eles queriam tirar proveito de qualquer nova tecnologia vindas com o material colhido. Somos incapazes de resolver este enigma físico. Sua física é um tanto quanto mecânica, feita num mundo paralelo. Um tipo diferente de paradigma. Possui uma visão diferente da história. É parecido com o que aconteceria com as pessoas se uma câmera de vídeo fosse produzida no tempo em que Pitágoras viveu. Pitágoras não entenderia. Foi uma tecnologia inventada por nós. De qualquer modo, por mais que os técnicos tentem decifrar a tecnologia deles, sempre falhariam. Retornando ao Ocidente, não que o exército considere OVNIs um assunto sério, mas os soviéticos estão interessados em Roswell. Parece que de ambos os lados, discos voadores foram uma criação dos aliados e décadas depois criaram a campanha de espionagem e contra-espionagem. Muitos acreditam que as agências de inteligência dos Estados Unidos, a CIA, a NASA e o Exército não possuem informações sobre extraterrestres. Para a KGB, parece que tudo isso é verdade. Alguns alegam que a KGB, assim como o governo americano, talvez ainda use fenômenos ufológicos como desculpa para esconder outro assunto super secreto desde o começo. O ex-cientista pesquisador Dr. Richard Haynes nos disse: tudo o que eu tenho a dizer é que há muitos documentos da época de Stalin e eles alegam um grande interesse no que estava acontecendo em Roswell por volta dos anos 40. Isso faz sentido do ponto de vista que um grupo de bombardeadores estava reunido. Na verdade, 4 ou 5 grupos que atacaram Hiroshima e Nagasaki ao mesmo tempo. Eram pilotos treinados. É possível entender que Moscou estava muito interessado nesse assunto. Se OVNIs fossem capturados, eles os usariam em ambos os lados. Então, era conveniente para o governo russo, quero dizer, para os soviéticos, continuar a charada que é o centro dessa informação. Existem muitas teorias e informações sobre OVNIs.
Porém, pesquisadores acreditam que o governo dava mais atenção aos prováveis ufologistas que se dedicaram, como forma de dar credibilidade às pesquisas ufológicas. Abduções alienígenas e teorias de conspirações são as mais plausíveis e, ao mesmo tempo, as mais visíveis. A cantora russa de rock and roll Natalia Medvedeva alega conhecer muitas pessoas que tiveram contato com aliens. Um sujeito morreu e outro ficou paralítico. Alguém ficou assim e nunca mais se recuperou. Sergei Borisovich Proskuryakov é um pesquisador russo que estuda fenômenos anormais e construções de pirâmides. Sua crença é bastante incomum. Quando deixei Minsk, um agente da KGB veio me ver. Filmaram todos os documentos que eu tinha. Eu não havia como escapar. Acredito que acabou num arquivo da KGB. Tenho informações que Miles Churchill tinha interesse, assim como a KGB, a CIA ou a estrutura presidencial dos Estados Unidos. São indivíduos como esses envolvidos, ou alguns que acreditam que arquivos secretos foram cuidadosamente destruídos. Ambos os modos não descartam a possibilidade de investigações muito mais simples do que a caça a OVNIs ou evidências absurdas. A maioria dos pesquisadores acredita que toda a inteligência extraterrestre potencialmente encontrada deve ser estudada com muito cuidado. Se algo alienígena fosse capturado, seria trazido para as muitas páginas confidenciais do Exército, onde operações supersecretas estão escondidas desde a Segunda Guerra Mundial. Esta filmagem incrível mostra membros do Exército e aparentemente 2 agentes da KGB inspecionando um disco voador caído. O autor russo Veniamin Vereshchagin tem uma boa ideia do que vem a ser essa operação. Pelo que eu sei, as partes técnicas e orgânicas foram trazidas de Mitish. Uma amostra desse aparato foi analisada e depois levada de volta para os engenheiros. Eu soube que a parte orgânica foi separada e depois levada para Moscou. O que aconteceu depois, eu realmente não sei. A história dele parece que de fato aconteceu. Algumas pessoas alegam estarem envolvidas nessa operação de 1969. Pavel Alexandro Klimchenkov, ex-operador da KGB, vive recluso numa pequena cidade no centro da Rússia. Ele relata sobre anotações encontradas em Bariovsky. Todos acreditaram, em primeira instância, que uma parte das peças da aeronave foi feita nos Estados Unidos e Inglaterra. Mas, observando o tamanho do material analisado, pode-se concluir que nenhum desses artefatos poderiam ser produzidos por nós. Pelo menos, não nas condições existentes nesse planeta. Aquela nave foi transportada do interior da Rússia para uma base em Moscou. Unindo todos os outros oficiais, eu era o único que deixava esses materiais seguros e a salvo dos outros na estação. Para provar a veracidade dessa evidência, levamos o filme para ser examinado por muitos peritos no assunto. Nós também examinamos os documentos e os comparamos com outras informações. Entre as informações, há esse relatório super secreto da KGB, referindo-se especialmente a operações Sverdlovsk Midget, onde descreve em detalhes uma operação secreta.
Estes documentos se referem ao disco caído, às partes orgânicas e ao próprio filme. Havia também relatos junto ao Ministério de Defesa soviético pedindo ajuda à unidade militar número 67527. Olhamos atentamente os elementos dessas imagens como símbolos nos braços dos uniformes dos soldados. Eles consistem em símbolos usados tanto pela Companhia de Defesa quanto a Unidade Militar Soviética 67527. Eles estão usando vestimenta de inverno. Portanto, em seus casacos, os distintivos não aparecem muito. É que nos uniformes de inverno não é habitual o uso de identificações. Eles são membros de uma mesma unidade. Podemos ver isso pelas armas que são do tipo AK, muito avançadas para o exército russo, até mesmo para os dias de hoje. Esta é uma arma russa automática. Esta é claramente uma AK. Não há o que duvidar. No filme aparecem muitas armas russas. As anotações do exame científico realizado no espécime são semelhantes às imagens da dissecação. Quando Venieman examinou o filme, ficou impressionado com o tamanho do objeto. Será que há 3 décadas os russos capturaram uma nave alienígena e seu ocupante? Se membros do exército soviético têm conhecimento da suposta queda de um OVNI, então o que aconteceu com esse ser? E onde ele estaria escondido? Em que país? Continuando nossa investigação, fomos atrás de novas informações a respeito do incidente chamado Operação Sverdlovsk-Midget. Através de alguns vestígios, como cópias de documentos do governo, fomos a um laboratório do Instituto de Ciência Biológica. Ao tentar obter relatórios sobre o indivíduo dissecado, nos deparamos com esses documentos adicionais, escritos, datados de 24 de março de 1969. Uma semana depois, os documentos indicavam que exames tinham sido realizados. E a causa da morte, hemorragia cerebral. A doutora Ryan disse que a chance disso ocorrer naturalmente é quase impossível. O Instituto de Formação é um centro privado, mais conhecido como Instituto Médico de Moscou. Mas a semelhança de lá com a do filme parece óbvia. Comparando as duas, temos essas pedras na mesa e o tipo distinto do chão. A diferença é que, outrora, experimentos médicos se tornaram rotina de aula de anatomia, com experiência de todo tipo. Atualmente, operações secretas são abertas ao público. O que encontramos nos porões do edifício são recordações de uma fase difícil, uma época em que procedimentos assim não eram abertos para o público e esses assuntos não eram tão divulgados. Quais foram os experimentos soviéticos nas décadas passadas no Instituto de Ciência Biológica? A resposta para essa pergunta ainda está para ser descoberta. E muitas questões sobre essa filmagem e sobre a Operação Sverdlovsk-Midget continuam sem respostas. Qualquer descoberta extraordinária, tal como a filmagem dessa queda de disco voador ou como a dissecação de um ser supostamente alienígena, requer uma análise mais profunda. Parece incrível que tantos elementos dessa história tenham tantas origens. O que parece que nos foi contado originalmente por pesquisadores e por testemunhas estava em documentos recuperados e, é claro, no filme.
Perguntamos: esta filmagem é autêntica? Se for, representa casos reais de visitas alienígenas? Ou, como foi sugerido, esta filmagem foi criada como parte da campanha de informações da Guerra Fria? Uma outra provável possibilidade é que essa filmagem fosse apenas um treinamento militar capturado pela câmera. Mais uma vez, se houvesse realmente a queda de um OVNI, onde estão os vestígios? E o que aconteceu com o corpo do ser alienígena? Com toda essa confusão que temos aqui, a grande questão parece ser: qual o significado de tal descoberta tão profunda? E se saberemos algum dia a história completa? Esperamos que tenham gostado de visitar a Rússia conosco e que tenham boas lembranças dessa contínua fonte de intriga e controvérsia. Obrigado por se juntarem a mim. Sou Roger Moore, na Red Square.